Então, ó, estou começando agora. Vou falar rapidinho o que são os poliedros. Poliedros, tá aqui, você não viu? Poliedros são sólidos geométricos que a gente vê na natureza. Existem os corpos redondos e os poliedros. Os redondos seriam mais fácil, talvez, de ver, que esse aqui, ó, cilindro. Cilindro é igual a lata de óleo. Ele tem parte redonda aqui, igual aqui a parte de cima, que a gente chama de base. Aqui é o raio. Então, isso aqui é um cilindro. Cilindro é igual uma lata de óleo. Qualquer caixa redonda. Ou também o cone, que é igual o funil. Ou o chapéuzinho lá de festa de aniversário de criança. Também os corpos redondos que a gente encontra na natureza. Tem a esfera. A esfera seria igual a bola de futebol. Mais ou menos assim, ó, fazendo isso aqui, um contorno, dá para a gente ter uma noção. Então, nós temos a esfera, que eu vou falar um pouco mais à frente, do cone e do cilindro. Esses são os corpos redondos. Agora, existem outros que são os poliedros. Os poliedros seria igual, figuras iguais a essa, ó. Isso aqui é um prisma. Aí tá aqui, prisma. Isso aqui é um tipo de poliedro. Existem outros. Prisma, pirâmide. Eles têm parte reta, ó, linha reta, pedacinhos de reta. Essa é a diferença. Chegou mais alguém. Seja bem-vindo. Tá? Quem chegou? Seja bem-vindo. Então, eu tô só relembrando o início, tá? Quem chegou agora, seja bem-vinda. É a Ana Luísa. Estou só relembrando o que são os corpos redondos e o que são os poliedros. Poliedros são figuras que têm pedacinhos de reta assim, igual a essa, igual a pirâmide, por exemplo. Pirâmide. É poliedro. Eu vou fazer uma dessas de poliedros que caiu no piso do ano passado. Esse aqui, ó, pirâmide. Então, existem as pirâmides. Ela tem pedacinhos retos assim, ó. Esses são os poliedros. A gente falou o que é poliedro convexo e o que não é convexo. Agora eu estou estudando poliedro, tá? Então, vou falar um pouquinho aí para o Lucas que não viu na última aula. Essas linhas aqui, ó, a gente chama de aresta. Então, as linhas são arestas. Os pontos, por exemplo, aqui, só para lembrar, esses pontos são os vértices, tá? Então, por enquanto, eu não vou mexer com os corpos redondos. Estou mexendo com poliedro. Vértices. E as paredes, por exemplo, essa parede aqui do lado direito, a gente chama de faces. Então, nos poliedros, a gente tem arestas, vértices e faces. O número de arestas somado com 2 é sempre igual ao número de vértices mais face. Isso vale para todo poliedro. Principalmente poliedros convexos. Essa aqui é a relação de Euler, que chama. Se você ouvir falar alguma vez, relação de Euler. Tá certo? Gente, aqui, eu estou relembrando esse pedacinho só porque tem aluno que não viu. Se você pegar isso aqui, esse aqui, no caso, aqui é uma pirâmide, todo mundo sabe que é uma pirâmide, mas tem pirâmide que, essa aqui eu fiz uma base quadrada e subi as paredes triangular, mas poderia ser uma base triangular também. É uma pirâmide diferente, mas é a pirâmide. Ela tem 3 lados, ó. Ela tem um vértice, são poliedros. São exemplos de poliedros. Aqui eu fiz alguns. Aqui é uma pirâmide triangular, aqui é uma pirâmide quadrangular, que a base tem 4 lados. Aqui é um prisma quadrangular, eu poderia fazer um prisma que a base tem 3 lados. Eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia fazer alguma coisa parecida com isso, ó. A gente vai estudar isso detalhado mais para frente, daqui a pouco. Primeiro eu estou falando em geral o que é poliedro. Seria aqui mais ou menos uma figura dessa, ó. A base, isso aqui é uma base. Triângulo e as paredes são retângulos. Qual a diferença de poliedro para pirâmide? Não, de
de prisma, desculpa, para pirâmide, que o prisma tem duas bases, em cima e embaixo. A pirâmide tem uma base só e um ponto que a gente chama de vértice, lá em cima. Só essa a diferença. Mas nos dois casos, a gente tem arestas, que são as linhas, vértices, que são os pontos, e faces, que são as paredes. Aqui a pirâmide tem paredes triangulares e tem parede, aqui nesse caso, a base quadrada. Essa aqui tem todos são triângulos. Tá certo? E sempre vale A mais 2 igual a V mais F. Vou mostrar nessa daqui, ó. Quantas arestas tem aqui? Você tem em pé. Quantas linhas? Uma, duas. Lá no fundo tem uma, três, quatro. 4 em pé mais 4 em cima, 8. E 4 embaixo, 12. Então aqui o A vale 12. Se eu somar com 2, esse lado está dando 14. Agora, olha os vértices e as faces. Se eu somar esse pontinho aqui, 1, 2, 3, 4. Embaixo, 5, 6, 7, 8. O V vale 8. E o F? Quantas faces tem essa caixa? Como se fosse uma caixa de sapato. Você tem em cima e embaixo, 2. 4 paredes, 6. Então, aqui, ó, 8 mais 6 também dá 14. Então, isso vale. Isso vale em qualquer poliedro. A soma da aresta mais 2 é sempre igual ao vértice mais face. Vou usar isso para a gente fazer vários exercícios. Vou fazer mais alguns hoje. Tá certo? Então, estou falando de poliedros. Voltando aqui. Agora eu vou falar aqui que são os poliedros. São só 5. Só para você decorar os nomes. Ou não precisa de decorar, tá? De Platão. Poliedros de Platão. Então, a gente já fez exercício, alguns. Agora, os poliedros de Platão, eu já até peguei aqui na foto. Eles estão aqui, ó. São esses, ó. Melhor, tá aqui no livro. Poliedro de poliedros regulares, tá? São esses, poliedros de Platão. Aí aqui a gente fala Platão aqui embaixo, ó. Poliedro convexo é regular quando suas faces são polígonos regulares e congruentes. O que é congruente? Sempre iguais. Sempre iguais. Então, quando você pegar, gente, eu estou falando isso aqui, se você pegar esse poliedro, um poliedro aqui, igual esse que eu tinha feito da pirâmide, ele não é de Platão. Sabe por que ele não é de Platão? Porque todas as faces deles não são triangulares. Embaixo, ele é um quadrado. Então, ele não é poliedro de Platão. Agora, se eu tivesse também embaixo um triângulo, se eu tiver um triângulo embaixo e os lados todos sendo triângulo, ele seria um poliedro regular de Platão, tá certo? Então, é só isso aqui que eu estou falando. Aí tem alguns nomes, ó. Poliedros de Platão. O tetraedro regular é quando você tem 4 triângulos iguais. Se você pegar essa figura aqui e virar, jogar ele, por exemplo, imagina isso aqui, gente, isso aqui é um objeto que você tem lá, um tetraedro, um objetozinho que você tem, igual você pega o cubo. Esse aqui é o cubo, ó. O cubo é um dado que a gente joga no jogo. Se você virar ele de qualquer forma, ele vai estar sempre a mesma figura. Mesma coisa isso daqui. Se você virar o tetraedro, ela está sempre igual. Formado com 4 triângulos iguais, 4 triângulos regulares, de medidas iguais. Nós temos também o hexaedro regular. Não precisa decorar nome, não. Mas é o cubo. Então, se alguém falar de poliedros de Platão, você sabe que é o tetraedro regular, é um. O hexaedro regular, que é o cubo. O cubo é o dado, tá? O famoso dado. Só abrindo um parênteses aqui no cubo, você lembra que eu fiz uma figura parecida com essa, ó. Isso aqui é um prisma. O cubo é um prisma. Só que, neste desenho meu aqui, a altura, todas são retângulos, todas são figuras retângulos. Só que esse lado aqui é bem maior do que esse pequenininho aqui. Então, ele não é um poliedro de Platão, ele não é um... Tá certo? Agora, se fosse uma figura com todas as medidas iguais, todas sendo tudo igual, tudo sendo quadrado, isso aqui não é quadrado, porque esse lado é maior do que esse. Mas se todas fossem um desenho certinho aqui, melhor, só para rascunhar, se esse lado for igual a esse lado, e esse lado for igual, todos iguais, a altura ser igual, então aqui tem um quadrado, que é igual a esse quadrado de baixo, tudo igual. Então isso aqui, a gente fala que é um poliedro de Platão, e o nome dele é cubo, tá? Eu vou estudar ele um pouquinho mais na frente, vou falar um pouquinho sobre o cubo. Quando eu falar do prisma. Os dois são prismas, mas esse aqui, como todas as medidas são iguais, ele é um prisma. Mesma coisa, pirâmide, quando a base é triangular e todos os triângulos são tudo igual. Se você pegar esse triângulo da base aqui, vai ser igual ao triângulo lateral aqui, tá? Eu só estou comentando isso. Aí nós temos também o octaedro regular,
O octaedro regular seria igual a esse aqui, esse primeiro, só que você é uma em cima da outra. Aí, isso aqui tá... É um sólido só, tá, gente? É uma coisa assim, como se fosse juntada. Você pega duas pirâmides, você pega uma em cima da outra, aí você joga, você tem o octaedro regular. Mais ou menos um rascunho aqui, ó. Você tem uma pirâmide quadrangular. Ah, mas aí é quadrangular. Não, mas isso aqui vai ficar... É como se fosse colada. Então, aqui embaixo, você tem outra. Como se fosse. Meu desenho não é... Eu não sou bom. Mas aqui, ó. É como se fosse dois sólidos iguais. Isso aqui vira um sólido só. Isso é o octaedro. Octaedro. E a última, não precisa de decorar esses nomes, nem eu decoro, ninguém decora. O icosaedro, que é essa figura aqui. Ele tem 12 lados, 12 figuras. É uma coisa meio doida assim, mas é tranquilo. Então, se alguém te pedir, isso aqui só pergunta teoria, tá? Se pedir lá. O que é um... Então, o icosaedro tem 20 lados, o dodecaedro tem 12 lados, tá? Aqui tem 12 faces, ó, 12 faces. Aqui tem... Essa aqui tem 6 faces, que é o dado. Por isso que a gente faz um joguinho com dado. Tem o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Tem 6 faces. 6 faces. Essa aqui, o tetraedro, ele tem 4 faces triangulares. Triangulares, tá? Esse aqui tem 8. Ele tem 4 aqui em cima, ó, e 4 embaixo. Tem 8 faces. Ele tem 8 faces. Vértice ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aqui nesse quadradinho aqui do meio, que a gente não vê, e vai ficar escondido lá no meio. Em cima, mais um embaixo, 6. E as arestas você conta, ó. Tem uma aresta aqui, 2, 3, 4. 4 saindo aqui e 4 embaixo. Tem 12 arestas. Então dá para contar. Aqui também. Aqui, essas faces aqui são 12, ó. Aqui são faces pentagonais. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você imagina 12 faces iguais a essa. Aí os vértices são esses pontinhos. Tá? Isso aqui é igual uma bola de futebol. Imagina uma bola de futebol, se você olhar bem para ela, você vai ter umas figuras parecidas com isso aqui. Igual isso aqui. Só que ela, quando a gente enche ela, ela fica redonda. Mas ela seria um dodecaedro, a maioria das bolas. Bola de futebol, assim. Você vê aqueles desenhinhos lá, seria uma figura dessa. Quando você enche com A, ele vai ficando redondo. Mas ela partiu de um dodecaedro. E o cosaedro, esse último aqui, é só o nome, tá? Essa parte. Isso aqui é teoria, depois você dá uma lidinha. Agora eu trouxe alguns exercícios para a gente pensar aqui, de novo na teoria. E o último que eu trouxe caiu no PISM do ano passado, que fala o conceito... Cadê o exercício? Que fala o conceito... Esse último aqui, ó, vou fazer daqui a pouco. Vamos ver se dá. E vou fazer alguns antes. Só usa esse conceito, então, que aresta mais 2 é igual a vértice mais face. Aresta. Mais uma vez, gente, dá uma olhada na sua parede da sua casa aí que você vai olhar. As faces são as paredes. Tá? As faces são as paredes. As arestas seriam o encontro de duas paredes. Você pode falar encontro de duas paredes, seria aresta, seriam as linhas. E o vértice é o encontro de 3 arestas. Se você olhar lá para o encontro de duas paredes e a laje lá em cima, dá uma noção de vértice, tá? Chegou mais uma, seja bem-vindo. Então, eu sei o que é aresta, vértice, e vou fazer agora alguns exercícios. Aí vocês podem ficar à vontade para poder falar, tá? Mais um detalhezinho que eu vou lembrando, que a gente... Então, os folhetos de Platão, depois eu estou gravando, depois a gente... Depois, se vocês quiserem, vocês me perguntam mais. Mas é mais decorar mesmo esses nomes. Aí, aqui, gente, tem um termo que é falado, que é o seguinte, diedro. É bobeira, tá? Diedro, se falar diedro, é o ângulo entre duas paredes. Seria o caso, duas faces. Por exemplo, se você tiver um triângulo... Aqui, ó, se você tiver uma... Eu estou tentando fazer o desenho. Aqui, ó, uma pirâmide. Pirâmide, não. Isso aqui é um prisma. Que é um poliedro. Aí, você tem duas paredes aqui. Você tem um ângulo entre as paredes. Essa parede aqui e essa parede aqui. Esse ângulozinho que eu estou olhando aqui em cima. A gente fala de diedro. Então, se você olhar para a sua casa, qual o ângulo entre as duas paredes que se encontram? Olha aí para sua casa. A nossa casa, de todo mundo, é feita assim. Você poderia fazer uma sala de 3 paredes, mas todo mundo faz 4 paredes. O ângulo entre duas paredes, por exemplo, entre essa parede e essa, é 90 graus. Então, por quê? Porque forma essa cruz aqui, ó. Você pegar uma parede construída em cima dessa linha, a outra em cima dessa. Isso aqui
90 graus. Então, esse ângulo aqui é de 90 graus, certo? Esse ângulo é de 90 graus. Então, a gente fala que o diedro, quando fala de diedro, você está comparando o ângulo de duas paredes. E tem um termo também, que às vezes no exercício aparece, não é muito comum, mas aparece, triedo. Triedo. Triedo é o ângulo de 3. Aí seria o ângulo de 3. Por exemplo, seria o ângulo dessa parede lá do fundo, dessa parede aqui do fundo, dessa parede da direita e o superior, em cima. Aí é meio complicado de ver, mas assim, ó, eu vou fazer aqui. Imagina que aqui você tem, ó, o chão da sua casa, aqui você tem uma parede e aqui você tem outra. Isso aqui é um diedro. É o ângulo entre essas duas paredes. Agora, quando você relaciona esses três caras juntos, essa parede e esse chão, a gente fala triedro, tá? É só isso. Então, quando o cara fala em triedro, você sabe que desse vértice está saindo três arestas. Está falando assim, então quer dizer que desse vértice aqui, ó, sai uma aresta, duas arestas, três arestas. Então, aqui, juntando essa parede com essa parede e essa parede, a gente está formando um triedro. Quando eu junto só duas paredes, eu estou formando um diedro. Tá? Só estou falando isso, não precisa de guardar, porque só estou falando isso para... Porque às vezes aparece num exercício ou outro, mas é raro, eu nunca vi isso aparecer no piso. Mas está nos livros aqui. Vou fazer alguns exercícios, então, tá? Vou fazer aqui, ó. Onde a gente usa, então, esses conceitos. Eu já trouxe aqui, já dei uma separada. Vou fazer esse primeiro aqui, ó. Vou pegando aqui e vou fazendo lá, que eu já separei aqui. Qualquer coisa pode falar. Vamos fazer esse exercício, ó. Eu no UE, Ceará, quer dizer, Universidade Estadual do Ceará. Um poliedro convexo de 9 versos possui 4 ângulos triédricos, aí, isso que eu falei, e 5 ângulos tetraédricos. Assim, o número de faces do poliedro é. Então, ele quer saber quantas faces tem esse poliedro, quantas paredes. O desenho, é complicado, a gente nem pensa em fazer desenho, a gente vai fazer as contas. Poliedro convexo de 9 vértices, então, vértices eu tenho. Está falando, 9 vértices. Possui 4 ângulos triédricos. Aí, gente, o que é ângulo triédrico, então? Triédrico é isso, ó. É o ângulo que sai de um vértice, sai em três arestas. É isso que ele está falando, tá? Então, quando eu faço um desenho assim, mais ou menos, dá para imaginar. Dá para imaginar o chão aí da sua casa, ó. Aqui é uma parede, isso aqui é uma parede. Aqui tem uma outra parede e aqui embaixo tem um chão. Aí, quando você olha para cá, ó, você está imaginando. Isso é visão geométrica, tá, gente? Eu tento desenhar aqui. Aqui uma parede, aqui outra parede, e aqui está o chão. Aí, esse ângulo triédrico é isso. Imagina um ângulo, se pudesse existir um ângulo entre essas três situações, três planos: parede, parede e chão. Aí, aqui, quando fala isso, ó, triédricos, ele fala isso, ó, ele possui 4 ângulos triédricos. Então, vai existir, nesse poliedro, a gente está imaginando, vai existir 4 vértices que saem em 3 arestas. E 5 ângulos tetraédricos. Tetra é 4. Triédricos é 3. Tetraédricos é 4. Então, 5 de 5 vértices saem em 4 arestas. Lembra que eu falei que quando você calcula as arestas, você tem sempre que dividir por 2. Por quê? Porque quando você conta, usando esse raciocínio, depois eu até volto para explicar, você vai estar contando todas as arestas dobrado. Então, o número de arestas é 4 vezes 3 mais 5 vezes 4. Aí daria 12 mais 20 sobre 2. Aí vai dar 36. Não, 36 aonde? 32, ó. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 20. Dá 32 sobre 2. Então, o número de arestas é 16. O de vértice é 9, o de aresta é 16. A mais 2 é V mais F. 16 mais 2 é igual a vértice, que é 9, mais face. 18 é igual a 9, mais face. Então, 18 menos 9 te dá o número de faces. O número de faces é 9. Então, a resposta é 9. Ó. Não tem muito segredo, não. Tá? A resposta é 9. Gente,
Eu vou explicar essa parte aqui que divide por 2. Vou fazer aqui nesse poliedro aqui. Olha só. Por exemplo, aqui, ó. Quando fala em ângulos triédricos, é o seguinte, é isso aqui, ó. Isso aqui, esse vértice, aqui nele tá sendo formado um ângulo triédrico. Por quê? Imagina lá a laje, a parede lá do fundo e a parede aqui. Os três juntos formam um ângulo triédrico, que a gente fala. Porque dele está saindo 3 arestas. Então, desse aqui saem 3 arestas. Desse aqui também saem 3 arestas. De cada um desses vértices saem 3 arestas, ó. De cada um deles saem 3 arestas. Então, você poderia falar assim, então o número de arestas vai ser 3. Peraí, o número de arestas vai ser, são quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 vértices. Se cada um sai 3, aí você poderia pensar que eram 24 arestas. E aqui não tem 24. Aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4 em cima, 1, 2, 3, 4 embaixo, 8. E 4 em pé, 12. Então, por que está dando 12? Porque é por causa desse raciocínio, ó. Quando eu contei os 3 desse aqui, eu estou contando 1, 2, 3. Aí, quando eu vou contar os 3 desse segundo aqui, ó, aí eu estou contando 1, 2, 3. Aí você nota que esse aqui foi contado 2 vezes. Quando eu contei aqui os vértices desse e quando eu conto desse. Aí, quando eu for contar desse daqui, eu estou contando 1, 2, 3. Então, esse aqui foi contado de novo, 2 vezes, pelo azul e pelo verde. Se você usar esse raciocínio, todos são contados 2 vezes. Por isso, nós temos que dividir por 2. Por isso que dá 12. Quando eu conto mesmo assim, figura pequena, eu vejo que é 12. Tá certo? Então, aqui eu fiz esse raciocínio. Ó. Quando ele fala 4 ângulos triédricos, quer dizer que de 4 vértices saem 3 arestas. E de 5 vértices saem 4 arestas. Só que se você fizer esse raciocínio e não dividir por 2, você está contando repetido. Aqui, aqui está dando para ver. Tá certo? E aqui, por que aqui tem ângulos triédricos e tetraédricos? Porque dependendo da figura, ó, se fosse uma figura parecida com essa, que é uma pirâmide de 6, mais ou menos, ó, meu desenho. Uma pirâmide, a base tem 6 lados. Olha aqui. Aí, mais ou menos, tá? Olha aqui, essa pirâmide. Se você olhar, nesse vértice, ele é um triédrico, porque aqui saem 3 arestas. Esse também é um triédrico, esse aqui, ó, porque dele saem 3 arestas. Mesma coisa, esse aqui. Os da base estão sendo triédricos, mas esse aqui de cima não é. Desse daqui, ó, vou fazer aqui. Dele saem quantas arestas? 1, 2, 3. Sai a quantidade que está aqui embaixo, ó. Uma ligando aqui, uma liga aqui. Então, dele saem 6. Então, esse poliedro, ele tem um ângulo de 6, aí eu não sei nem o nome. Triédrico é 3, tetraédrico é 4, hexaédrico. Poderia falar assim, um ângulo de hexaedro, porque dele saem 6 arestas. E esses daqui saem 3. Então, nesse exercício, existem ângulos que saem 3 arestas, e existem ângulos que deles saem 4 arestas, que tetra é 4. Por isso que eu fiz 4, são 4 ângulos de 3 arestas, e 5 ângulos de 4 arestas. 4 vezes 3, 5 vezes 4, 16. Certo? Fiz esse exercício. Vou fazer mais um. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Pode ficar à vontade para comentar. Pode seguir, gente? Aí eu vou fazer mais um, ó. Esse aqui. A princípio, ele dá uma assustada. Se quiser, perguntem. Eu acho que vocês perguntam. Depois, o último desses exercícios que eu separei hoje está lá no piso, do ano passado. Ele é um pouquinho mais complicado que dá uma equação, mas é a mesma coisa. Olha aí só. Numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo com 12 faces pentagonais. Então, ele está começando a falar das faces. Eu vou escrever aqui. São 12 faces pentágono.
pentagonais, gente, você decora. É 5 lados. Pentágono é 5. Pentacampeão. Brasil, é só você lembrar. Brasil é pentacampeão de futebol. Penta, 5 vezes. Então, ó, figura de 5 lados. Tá? Só que a minha figura ficou legal. Ó, um lado, 2, 3, 4, 5. Só para eu lembrar. Eu tenho 12 faces desse tipo. 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. 20 de 6 lados. Aí 6 é um pouco, uma a mais. 1, 2. Não, cara, o que está acontecendo? Peraí. 12, ó, de 6 lados. 1, 2, 3. Ah, não estou fazendo isso aqui, não. Peraí, desculpa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para lembrar. Ele tem só isso. 20 faces hexagonais e 12 faces pentagonais. Essa figura aqui, o desenho está aqui, ó. Tá? Aí ele fez alguns desenhos aqui, ó. O verde são 20 iguais a essa aqui dentro. Nessa molécula. E 12 desse tipo aqui, azul. 12 pentagonais. Tem 5 lados. Então, pentágono, aqui está melhor de fazer. Tem 5 lados. São 12 iguais a essas. Hexágono, que eu não sei porque que eu não estou acertando mais isso. Tá, assim. Ó, 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 hexagonais e 5 pentagonais. 5 lados aqui, 6 aqui. Então, o número de faces eu já sei. 12 faces mais 20 faces, 32. Então, esse é o F. O F eu já tenho. Mas ele quer o quê? O número de ligações. Ele quer duas coisas. Qual o número de átomos de carbono na molécula? Tá. Números de átomos, gente, os átomos são os pontinhos, então são os vértices. Ó, numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices. Então, os átomos estão nos vértices. Então, os átomos são os vértices. Eu quero saber os vértices. Não preciso entender nada de biologia, eu não entendo. Mas aqui é só para ver a figura. São os vértices, o poliedro convexo, com 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Então, quando ele fala na primeira pergunta, qual o número de átomos de carbono na molécula? Os átomos estão nos vértices, então eu quero saber os vértices. E a segunda pergunta, e o número de ligações entre esses átomos? Ele quer as ligações. Ligações são as linhas. Então, são as arestas. Ele quer a vértice e a aresta. É isso que ele está querendo. No finalzinho aqui, ele fala 20 graus, como é uma bola de futebol. Isso aqui é igualzinho a uma bola de futebol. É isso que ele está falando. Então, vamos lá. Para achar o número de vértices, primeiro eu acho a aresta. Para achar arestas, olha só o que faço. Arestas são 12 faces de 5 lados. São 12 faces iguais a essa. Se cada uma tem 5 arestas, cada uma dessas faces, então eu tenho 12 vezes 5, mais 20 faces de seis arestas cada uma, porque é hexágono. 20 vezes 6. Você tem que dividir por 2, aquele raciocínio que eu falei. Sempre divide por 2. Então, ó, 12 vezes 5, 60. 20 vezes 6, 120. Isso tudo dividido por 2. Então, vai dar 180 dividido por 2, 90. O número de arestas é 90. Então, eu sei que o número de faces é 32, de arestas é 90. Que é a resposta aqui, ó, da segunda pergunta. E o número de ligações entre esses átomos? Tem 90 ligações. Mas e o vértice? A mais 2 é V mais F. Tá? Aí o A, 90 mais 2 é o vértice que eu quero achar, mais o número de faces, 32. Então, 92 é igual a V mais 32. Aí só isolar o V. 92 menos 32 é igual a V. 60 é o V. Então, quando ele faz a pergunta, qual o número de átomos? O número de átomos é o vértice, tá? Que aqui está falando, os átomos ocupam os vértices, então eles estão nos vértices. Então, está aqui. Número de átomos, a primeira resposta é 60. E a segunda, número de ligações que tem ali, 90. Número de ligações seriam essas linhas, ó, quando você liga um ao outro, 90. Aí é uma forma dele pedir aresta, vértice e face, mas colocando um problema de biologia aí. Mas, na verdade, esse problema não é de biologia. Ele usa termos da biologia, mas, na verdade, é um problema de matemática. Certo, gente? Vamos seguindo. Se alguém tiver dúvida, me fale. Eu não canso de falar, porque ninguém fala nunca.
Deixa eu fazer outra. Vou para mais uma aqui. Cadê? Peraí que eu tô procurando. Eu apaguei os exercícios. Então, eu vou pegar outro. 9. Eu peguei aqui. Eu paguei um exercício que eu tinha separado. Então, eu pego aqui. Esse aqui, ó. Peraí, gente, eu tô chegando aqui. Esses daqui eu já fiz alguns. Eu paguei, cara. Poliado convexo. Vou fazer isso, ó. Esse ângulo triédricos eu fiz. Eu tá aqui, então. O exercício tá aqui, ó. Vou fazer isso. Eu vou confundindo que eu fiz o negócio para não pagar e apaguei. Essa aqui, ó. Um poliedro convexo tem 14 vértices. Em 6 desses vértices concorrem 4 arestas. E em 4 desses vértices concorrem 3 arestas. E nos demais vértices concorrem 5 arestas. O número de faces desse poliedro é igual a... Aí você tem que ver o que é esse concorre, ó. Ele tem 14 vértices. Então tá aqui, um poliedro tem 14 vértices. Então V é 14. Em 6 desses vértices concorrem 4 arestas. Então, lembrando, quando você tem... Sempre faço isso, porque aqui é fácil de ver. Aqui, ó, você tem essa figura. Nesse vértice aqui, eu estou concorrendo 3 arestas, ó. 1, 2, 3. Nesse outro, está concorrendo 3 arestas. Quando fala concorrendo, é isso. Então, em 6 vértices concorrem 4 arestas. Quer dizer que de 6 vértices partem 4 arestas. Então, o número de arestas é só isso, é só os termos, é só acostumar com os termos do jeito que o cara fala. O número de arestas vai ser 6, de 6 vértices partem, concorrem 4 arestas. Quer dizer que ali saem 4 arestas. Quando fala que elas concorrem, que elas estão chegando, elas estão disputando esse vértice, ó. Estão concorrendo isso. Então, esses vértices estão disputando essas arestas estão disputando esse vértice. É só um jeito do cara escrever aqui. Então, concorrem 4 arestas, 6 vezes 4. Em 4 desses vértices, quer dizer, então em 6 vértices tem 4. Em 4 desses vértices concorrem 3 arestas. Então, tem 4 vértices de 3 arestas. E nos demais vértices, quantos vértices tem mais? Aí tá. Quantos vértices tem mais? Você lembra que são 14 vértices. Se eu já usei 6 mais 4, 10. Está faltando 4. Então, está faltando mais 4. Então, e nos demais, esses demais são 4. Concorrem 5. Então, é 4 vezes 5. Isso está dividido por 2. Então, achei a aresta. 24 mais 12 mais 4 vezes 5, 20. Isso está dividido por 2. É só fazer 24 com 12 dá 36 com 20, 56 dividido por 2, que dá 28. Então, A mais 2 é V mais F. Ele quer o número de vértices, ó, o número de faces. Ele quer o número de faces. Então, 28 mais 2 é igual a 14 mais F. 30 é igual a 14 mais F. Então, 30 menos 14 é F. Ou seja, 16. Ou seja, F igual a 16. Ah, exercício tranquilo. Então, esse exercício também é tranquilo. Então, ele pede o número de faces. Então, eu estou colocando essas palavras assim, igual concorrem, partem, para a pessoa ir se acostumando. Outra aqui, ó, que eu peguei aqui. Esse aqui.
Estou seguindo, acho que vocês estão entendendo. Deixa eu ver se alguém está escrevendo. Ninguém está escrevendo, então tá tranquilo. Vou fazer outro. Esse aqui. O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Essa aqui está muito simples, ó. O número de faces triangulares. Quer dizer que as faces só tem triângulo. É 11. Quer dizer que o F é 11. O F é 11. Ela só tem 11 faces triangulares. Então, arestas é 11. Cada triangular são 3 lados. São 11 faces de 3 arestas. Dividido por 2. Certo? Para o número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pode-se, então, afirmar que a pirâmide possui triangulares. 11 vezes 3? 33 dividido por 2. Esse exercício aqui não tem solução, não, tá? Aí a culpa não é minha, não. Porque isso aqui não pode dar quebrado. Não tem como a aresta ser quebrada. Número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Vou mudar esse número aqui para 12. Ou 10, tá? Vou colocar 12. Porque, gente, olha o que aconteceu. 33 vezes dividido por 2, isso aqui não tem como. Não tem como isso dar quebrado. Então, alguma coisa que está digitada errado. Provavelmente foi eu que digitei errado. Aí, se eu digitei errado, tá aqui, ó. 12. Vamos botar. O número de faces triangulares de uma pirâmide é 12. Então, ó, 12 vezes 3, 36. Dividido por 2, vai dar 3 por 2 dá 1. Sobra 1. 16 por 2, 18. Aí você achou 18. Aí agora você vai lá e acha o verso. Agora, como eu mudei, não vai bater esses esforços. Eu nem sei onde eu tirei esse exercício. Mas aí você faz 18. A mais 2 é V mais F. Sempre fazendo isso. 18 mais 2 é V mais 11. Aí daria assim, 20 mais menos 11 é V. Aí o V seria 9. Aí você vai lá e marca as respostas. Só que aqui, como eu mudei o número, não vai ter nenhuma dessas respostas. Certo? Depois eu vou corrigir isso aqui quando eu for digitar de novo. Não sei onde que eu pego os exercícios. Às vezes eu pego algumas que dá a zebra. Então, ó, agora eu vou fazer um do Pisme, tá? Dá tempo. Vocês podem falar. Poliedro convexo, de onde fala. Tá. Esses daqui dão tudo parecido, tá? Tem um agora que eu peguei na prova do Pisme. Cadê a prova do Pisme? Tá aqui. Esse aqui, ó. Então, gente, aqui, ó, tá na prova do Pisme. Vou usar essa ideia, tá? Depois eu falo dessa que tem pirâmide. Aí é outra questão, porque a gente vai entrar detalhar no pirâmide. Também caiu. Mas aqui eu estou na prova, vocês estão vendo, do módulo 2 de 2020. Programas de ingresso 2002 aqui, ó. 2020, desculpa. Aí caiu essa questão aqui de matemática, ó. Que fala esse conceito. É bom ver as provas. Aí você vai vendo. Essa questão aqui. Vou pegar ela, ó. Um poliedro convexo tem 8 vértices e apenas faces triangulares e quadrangulares. Essa ideia não é igual, ó. Eu vou copiar isso aqui. Vou levar aqui. Então, aqui. Um poliedro convexo tem 8 vértices apenas, faces triangulares e quadrangulares. Aqui não falou nada de quantidade. Aqui, ó, de. Um poliedro convexo tem 8 vértices e apenas faces triangulares e quadrangulares. Então, gente, ele tem faces de 3 arestas, que é triangulares, e de 4 arestas, que são as quadrangulares. O número de faces triangulares é o quádruplo das quadrangulares. O número de arestas desse poliedro é. Ele quer saber, eu coloco assim, arestas. Quantas arestas tem? Agora vamos ver o que a gente tem de informação. Tá, só dá uma. Aqui vai dar uma equaçãozinha boba, ó. Poliedro convexo tem 8 vértices e apenas faces triangulares e quadrangulares. Então, o número de vértices eu sei. V é 8. Os vértices a gente sabe. Apenas faces triangulares e quadrangulares. Então, eu tenho faces de 3 lados e de 4. Aí que tá, gente. Por exemplo, se ele falasse assim, 5 faces, se falasse triangulares, eu ia fazer 5 vezes 3 arestas. Depois divide por 2. Só que ele não falou. Ele só falou que tem faces de 3 lados e de 4 lados.
eu não sei quantas são de 3 lados e quantas são de 4 lados. Então, o que a gente faz? Ó, eu vou fazer assim, x, vou chamar de x o número de faces triangulares, de 3 lados. E vou chamar de y o número de faces que tem. Eu vou ter que achar x e y, quadrangulares. Tá, então vamos fazer. Eu vou chamar de x e y, as faces triangulares e quadrangular. Aí eu fiz assim, ó, apenas face triangular. Lembra que se fosse 5 faces triangulares, eu teria quantas arestas? 5 vezes 3. Como ali não é 5, é x, então o número de arestas vai ser isso aqui, ó. São x vezes 3, ou seja, 3x. Quer dizer, quantidade de faces triangulares multiplicado por 3. É o número de arestas dessas faces. Mais de faces quadrangulares. Y vezes 4. Isso tem que estar dividido por 2. Tá, a única coisa que eu sei que aresta é isso. 3 vezes x, quer dizer, x é o número de faces de 3 lados. Então, é x vezes 3 e 4 vezes y. Isso é o número de arestas. E eu sei, esse aqui é o número de faces, tá? O F, vê se você concorda, o F é o total de faces. Quantas faces de 3 lados eu tenho? X. Quantas faces de 4 lados eu tenho? Y. Então, F é x mais y. Então, eu sei que o V é 8, o F é x mais y e o A 3x mais 4y sobre 2. Agora eu vou usar a fórmula principal. A mais 2 é igual a V mais F. Vamos ver se a gente consegue. E tem mais uma informação que ele me deu que é importante, que eu não posso deixar de usar. Que está aqui, ó. O número de... Está aqui. O número de faces de 3 lados, triangulares, é o quádruplo das quadrangulares. Então, ele fala que o número de faces triangulares é igual 4 vezes as quadrangulares. Então, ele está falando isso aqui, ó. Daqui, essa informação, ele está falando isso. Que x é igual a 4y. Vê se você concorda, ó. Número de faces triangulares, que é o x. Quer dizer que é igual o quádruplo das quadrangulares. Os quadrangulares a gente chama de y, então 4 vezes o y. O x é 4 vezes y. Aí me ajuda muito. Eu posso trocar aqui, ó, por 4y. Eu vou ficar só com y. Joga y aqui e joga y aqui. Aí a gente fica só com y. Então, arestas é 3. O x eu vou trocar por 4y. 3x é 3 vezes o x, mas o x é 4y, mais 4y, dividido por 2. Beleza, já melhorou. Porque a aresta está sendo 12, 3 vezes 4, 12y mais 4y, dividido por 2. Então, o número de arestas está sendo... Aqui para somar, tá? Porque os dois têm y. 12 mais 4 é como se colocasse o y em evidência e somasse os números. 16y por 2. Então, o número de aresta é 16 dividido por 2, é 8 vezes o valor de y. Nem sei quanto que é o y. Mas, então, aqui, no lugar de arestas, eu vou jogar 8y. Mais 2 é igual ao v, que a gente tem, que é 8. Está aqui, ó, em cima. 8 mais o f. Aí, o f, o que eu faço? Mesma coisa. O f é o x, que é 4y, mais y. 4y mais y, então vira 5y. Então, aqui no lugar do f, a gente joga 5y. Fiquei com uma equação só com y. Aí, como é que a gente faz? 8y, traz esse 5y para cá. Menos 5y é igual a 8. Jogo 2 para o segundo membro. Então, joguei 2 para o segundo membro, para aquele sinal. Trouxe o 5, mudei o sinal. 8 menos 5, 3y é igual a 8 menos 2, 6. Então, achei o y. O y é 6 dividido por 3. O y é 2. Ó, achei o y. Agora eu vou achar o x, se pedir, se precisar. Mas eu vou achar. Eu venho aqui, ó. Quem que é o x? O x é 4 vezes o valor do y, que é 2. Então, o x é igual a 8. X é 8, o y é 2. Agora, se eu quiser achar a aresta, é só fazer 8 vezes o y. O y é 2, então o número de arestas vai ser
se pedir, né? 8 vezes o y, que é 2. Aresta 16. Aí, se eu quiser achar os outros, eu acho também. O verso eu já tenho. Agora, usando A mais 2 igual a V mais F, eu acho F. Mas também o F está aqui, ó. X mais Y. O X é 8, o Y é 2, então o F é 10. Já está certinho, encaixa tudo. Agora eu vou ver a pergunta que ele pediu. O número de arestas desse poliedro é... Ele quer o número de arestas. Está aqui, ó. O número de arestas é 16. Então, o que eu fiz para achar o arestas? Eu peguei o 8 vezes 2, 16. Então, aqui, 16. Espera aí. Então, a resposta é 16. Essa questão caiu na última PISM. Você tem que usar os conceitos de aresta, de vértice e de face. Aí, o problema aqui é que deu equação. Você pega essas manhas aí, tá? De chamar de x e y. Deixa eu ver agora o que vocês acharam desse último exercício. Que é o nível do que pede. É o que pediu no ano passado. Deixa eu ver se alguém comenta alguma coisa. Vocês acharam desse, gente? Pode falar. Fica inibido, não. Fala se entenderam. Você quer que eu explique de novo? Alguma coisa assim. Show. Você achou meio complicado a Ana que falou? Mas dá para entender, né? Aí que tá. Você vai treinar mais, você vai treinar. Depois você dá uma olhada de novo. Que isso aqui está sendo gravado. Você dá uma olhada no vídeo, tenta fazer de novo sem olhar. Aí você vai pegando as manhas. Procura também nas provas passadas se tem questões iguais a essa. Não é muito difícil, não. Não é complicado, não. Tá? Mas você pode ver que eu só usei esse conceito. Ainda falta alguns minutinhos. Vou ver se eu acho outro exercício aqui. Dessa parte. Deixa eu ver. Agora, o resto é tudo parecido. Eu vou fazer uma lista dessa e vou mandar. Deixa eu ver aqui. Tem alguns aqui que eu fiz. Aqui tem um livro que eu tenho, que tem... Deixa eu ver aqui. Aqui também não tem muito exercício mais, não. Eu posso procurar depois outros na... Aqui, esse aqui, gente, eu só vou comentar um só para terminar. Esse aqui. Que ele fala um pouco disso, mas tem um pouco a ver ou não? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó. Ele fala dos ângulos das faces. Um poliedro convexo. Vamos ver esse. Um poliedro convexo tem 3 faces triangulares. Então, ó, olhando para as faces. Vamos ver o que ele vai pedir. Ele tem aqui, ó, 3 faces de 3 lados. Uma quadrangular, uma de 4. Uma pentagonal, uma de 5 lados. Agora eu fiz certo. E 2 hexagonais, 2 de 6 lados. Sim, agora sim. Então, as faces são essas. Se você quiser somar aqui, ó, mas eu acho que não é pedir isso, não. 3 mais 1, 4, 5, 6, 7. Então, as faces são 7. A soma dos ângulos, aqui ele quer a soma dos ângulos de todas as faces desse poliedro. Então, gente, você imagina essa figura. Mas ele quer a soma de todos os ângulos. Essa figura é uma coisa doida, tá? Era uma coisa doida, igual aqui, ó. É igual isso aqui. Então, não dá para desenhar, nem pensa. É igual isso aqui, sei lá, uma coisa assim. Aqui são todas as faces iguais. Então, o negócio é a gente fazer conta. Mas ele está pedindo, ele não quer saber nada de vértice nem de face. Ele quer a soma dos ângulos de todas as faces desse poliedro. Aqui, ó, nos 3 triângulos ali, ele quer a soma desse ângulo, esse e esse. Olha que bobeira esse exercício. São 3 triângulos, ele quer a soma de todas as faces. Aí, não sei se vocês lembram, a soma dos 3 ângulos de um triângulo é sempre igual a 180. Esse ângulo, não sei nem quanto que ele é, mais esse é 180. Então, a soma dos 3 triângulos é 180 mais 180 mais 180. É isso aqui. Essa é a primeira parte, a soma dos ângulos. Ele quer a soma de todas as faces.
Soma dos ângulos de todas as faces desse poliedro. Então, ali está dando isso. Tem um que é quadrado. Quadrangular ou retângulo, não precisa ser quadrado. Mas vamos botar aqui, ó. Esse ângulo aqui é 90. Aqui é 90. Aqui é 90. Aqui é 90. 90 vezes 4 dá 360. Então, a soma dos ângulos desse aqui, 360. Então, tem mais aqui, 360. É só isso que ele está pedindo no exercício. Agora, você tem que lembrar algumas coisas. Esse pentágono, aí a pessoa às vezes não pode não lembrar. Pentágono, se você fizer um desenho, eu não sei, eu estou sem régua aqui, sem nada, mas, ó, seria uma figura parecida com isso aqui, ó. Pentágono. Tem 5 lados. Se você não lembrar, você faz isso, ó. Você faz isso aqui. No desenho, você ignora um pouco, ó. Se você fizer isso aqui. Aí, se você dividir o pentágono, a soma dos 3 ângulos, na verdade, eu estou querendo a soma desses ângulos aqui, ó. Os 3 ângulos do pentágono. Eu quero a soma desse ângulo, mais esse, 5 ângulos. Mais esse, mais esse, mais esse. Não sei. Eu sei que do triângulo é 3, a soma é 180. Do quadrado é 360. Até porque o quadrado ou o retângulo, você pode dividir em 2 triângulos. Esse triângulo tem 180 a soma, esse aqui 180, por isso que dá 360. No pentágono, você não sabe a soma, eu não sei a soma, mas eu sei que a soma desse é 180. Dos 3 ângulos aqui, ó, esse pequenininho aqui, esse e esse. Eu sei que a soma desses 3 aqui também é 180. E a soma aqui é 180. Então, eu já lembrei a soma do hexágono. A soma do hexágono é 180 vezes 3. Dá nada, 3 vezes 4, 24, vão 2, 3 vezes 1, 3 e 2, 5. É 540. Então, a soma dos ângulos desse cara aqui é 540. Aqui é 540. Esse aqui está dando 360. E esse aqui é 180 3 vezes, né? Que lá, 180 vezes 3, que são 3 aqui, ó, são 3. 3 vezes nada, nada, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Aqui também está dando 540. A soma de 3 ângulos, dos 3 ângulos, de todos os ângulos desses triângulos, é isso. E aqui falta o hexágono. Aí o hexágono, um rascunho aqui também, o hexágono, se você dividir ele aqui certinho, ó, no meu rascunho, você não vai lembrar, mas o hexágono, se for regular, principalmente, vai dar. Você consegue dividir ele em 6 triângulos certinho. A soma aqui é 180. 180. Eu estou falando que a soma desses 3 é 180. Então, a soma de tudo é 180. Esse pedacinho, esse, 180. 180, 180, 180. Então, aqui é 180 vezes 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Se eu não errei nada, é isso, ó. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 1. Só que aí ele tem quantos hexágonos? 2. Então é 1080 vezes 2, que dá 0. 8 vezes 8, 16, vai 1. 8 vezes 2 vezes nada. 2 vezes nada, nada. 2 vezes 8, 16. 1. 2 vezes nada, nada. E 1, 1. 2 vezes 1, 2. Se eu não errei, 2160. A soma dos ângulos aqui é 2160. Então, quando ele faz esse tipo de exercício, ele não quer saber de vértice nem nada. Ele quer saber a soma disso aqui. Você vai achar uma resposta dessa. É isso. Tá? Do hexágono aqui, ó. 180 vezes 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 8, 48 vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Dá 2160. Então, gente, aí só somar aqui. 2160, 540, 540 e 360. Aí, somando isso aqui, vai dar uma dessas. Se não deu, eu fiz alguma coisa errada. Mas o exercício é esse. 10, com 10 aqui, 20. Vão 2, 3, 5, 10, dá 13, 16. 16 vai 1, 3.600. Eu acho que deu certo quando eu fiz a outra vez. Então, ó, 180, 180, 180. Isso aqui. Aqui, 360. Um de 540, que é o pentágono. E 2 de 180, só aqui que acho que eu errei. Vezes 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes 8, 48. Vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Dá 2.160. É isso mesmo.
Mas você soma lá, bate. Eu, se não me engano, a resposta deu essa aqui, ó. Letra A, 2.880. Porque eu fiz alguma continha boba. Depois vocês conferem, tá? Você para o vídeo e olha aí e vê se faz. Mas a ideia do exercício é isso, ó. Um poliedro convexo tem 3 faces triangulares, um quadrangular, uma pentagonal e 2 hexagonais. A soma dos ângulos de todas as faces desse poliedro é, eu acho que deu 2.880. Depois é só refazer as contas que você vai achar. Mas a ideia do exercício é essa. Nesse aqui não pediu face, nem verso, nem nada. Mas é poliedro. Falou. Mas acho que esse aqui não pode cair, não. Mas dependendo, se cair, você faz lá. Certo, gente? Vou terminando. Se tiver alguma dúvida, a ideia é essa. Vocês acharam? Tranquilo? Estou passando muito no meu. Não, vocês têm outra, né? Eu achei tranquilo. Tranquilo? Show de bola. Então, gente, eu vou mandar uma lista dessa, vou ver se eu mando até segunda, uma lista de poliedros. Aí vocês treinam. Se cair, não vai achando que não cai, não, que caiu. Você viu que na prova passada caiu. Aí você tenta fazer isso de novo, o que está na prova, sem olhar. Aí, dúvida, você volta nesse vídeo e tenta pegar minhas ideias. Beleza? Então é isso aí, gente. Se ninguém tem mais nada para. Se mais alguma dúvida, se quiser, pode falar. Senão, a gente vai terminando. Senão, fica muito cansativo para vocês. Tá bom? Se alguém quiser continuar, falar alguma coisa. O que vocês acham? Tá tranquilo, então? Então, vou encerrar, gente. Obrigado pela participação. Tá? Bom final de semana para todos. Bons estudos é isso aí. Precisando, nós estamos aí. Obrigadão. Até Tchau, a próxima. professor. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Tchau, obrigada. Valeu, gente. Obrigadão para todos.